inventário de risco do... O inventário de risco do por ser a mesma planilha de perigos... Pode ser a mesma planilha de perigos. O inventário de riscos pode ser a mesma planilha de perigos e riscos. É o Vitor Gondim. Vitor Gondim, seja bem-vindo, Vitor. Né, que aqui tá V Gondim, então eu não consegui ler direito, mas obrigado, Vitor. Então, ó, o Vitor está perguntando em relação ao PGR. Se o inventário de riscos pode ser a mesma planilha de perigos e riscos. Até pode, ô Vitor, até pode, cara. O que a gente precisa entender? Quando a gente fala assim, perigos e risco, tá? Perigo, deixa eu ver se eu consigo traduzir de uma forma bem simples, né, e bem didática, né? Perigo, eu não tenho a possibilidade, ainda não tenho a probabilidade do trabalhador se machucar, por exemplo. Então, um exemplo que eu gosto de usar muito é uma avenida movimentada, né, cara? Então, você tem lá uma avenida movimentada toda hora, passando carro, passa carro, passa carro, passa carro, né? Então, aquilo lá é o quê? Aquilo lá é um perigo, existe um perigo de atropelamento ali. Tá? Só que a partir do momento que o trabalhador não se coloca na probabilidade de se acidentar, isso não é um risco. Então imagina o seguinte, ó, tem aqui uma avenida passando carro. E o meu trabalhador, então imagina que a minha mão é a avenida. Tá? Então imagina que a minha mão, que a largura da minha mão é a avenida onde está passando o carro. Se eu tenho um trabalhador que ele não entrou ali na avenida, ele não está correndo risco. Tá? Existe apenas o perigo do atropelamento. Esse trabalhador pode ser atropelado, mas não existe a probabilidade dele ser atropelado. Agora, a partir do momento que ele começou a atravessar a avenida, existe a probabilidade dele ser atropelado. Então, aí já se torna um risco. Então, todo perigo, tá? Todo perigo ele vai identificar uma possível consequência, mas só vai ser um risco quando existir uma probabilidade dessa consequência atingir o trabalhador. Ainda não sei se eu ainda não consegui desenvolver uma metodologia de explicar perigos e riscos de uma forma bem didática, tá, pessoal? Então ainda estou adaptando essa explicação. Mas é importante a gente entender isso, porque lá no PGR, e eu sei, pessoal, o que eu vou falar aqui agora, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão falar: Thiago, mas meu software não faz isso. Mas meu programa não faz, mas o software que eu estou utilizando, que eu pago um absurdo de caro, não tem isso aí. Tá? Mas se você for pegar NR1, é isso que determina. Porque lá na NR1 a gente tem que identificar todos os perigos. Quais são todos os perigos que o trabalhador está exposto? Agora, esse perigo só vai ser um risco quando tiver uma probabilidade da consequência desse perigo atingir o trabalhador. Então, é por isso que a gente vai analisar ali a matriz de risco de severidade e probabilidade. Tá? Então, um exemplo aqui. Poxa, o meu trabalhador tá trabalhando, sei lá, vamos tentar pensar um caso hipotético aqui. Meu trabalhador está trabalhando com ruído. Vamos pôr um exemplo. O ruído, ele é o perigo. O ruído. O que ele pode causar no trabalhador? Perca auditiva. Vamos colocar só o dano direto, que é perca auditiva, sem levar em consideração nesse momento os indiretos, tá? Então, perca auditiva é a possível consequência. Agora, o meu trabalhador está exposto ao ruído? Thiago, está. Mas qual é o nível de ruído? Porque eu tenho a questão da severidade. Poxa, nível de ruído acima de 85 decibéis e o meu trabalhador tem uma exposição, sei lá, de 8 horas por dia, então existe um risco. Aquele ruído, ele é um risco para o trabalhador. Além dele ser um perigo, ele também é um risco, porque existe uma probabilidade dele ter uma perca auditiva. Agora, existe ruído? Existe. O ruído está acima de 85? Está acima. Mas o trabalhador se expõe a esse perigo? Não, ele não se expõe. Então, isso não existe a probabilidade dele ficar doente. Então, pode-se ter o perigo, mas não o risco. Então, o que eu estou tentando explicar aqui, mas eu acho que eu estou tendo dificuldade na didática para explicar para vocês, pessoal, é que o seguinte, a pergunta do Vitor Gondim é se o inventário de riscos pode ser o mesmo do perigo. Pode, porque eu vou ter o perigo, eu vou ter a consequência daquele perigo, eu vou ter a aplicação da matriz, após a matriz eu tenho o risco. Então esse é o meu inventário de perigos e riscos.
Porque eu listo todos os perigos, aplico a matriz, após a aplicação da matriz que eu vou saber se ele é um risco ou se não é, tá? E se for risco, tem que ter medida de controle. Se não for risco, não há necessidade de medidas de controle. Então, o mesmo inventário, Vitor, pode sim, tranquilamente ser utilizado como matriz de perigos e riscos, tá? Então, lembrando, eu tenho perigo, eu só vou ter risco se após a aplicação da matriz ficar evidenciado que existe uma probabilidade daquela consequência gerar danos ao trabalhador. Tá? Não sei se eu consegui te responder, ô Vitor, mas se eu não conseguir, cara, pergunta aí de novo, que eu vou tentar ser mais claro, tá? Mas volta, eu confesso para você que eu ainda não consegui desenvolver uma didática bem legal para explicar isso aí, mas eu vou melhorar, prometo. Tá?